Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar continuidade ao nosso ESD Tomo Único, hoje estudando sobre a classificação e a característica dos médiuns. Vamos entender os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos inteligentes. Você sabe qual é a diferença entre eles? Você sabe onde se classificam os médiuns de psicografia, de vidência, de audiência, os médiuns de materialização, os médiuns poliglotas? Se você não sabe, você está realmente convidado a participar conosco da nossa aula. Mas eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso ESD Tomo Único. Estamos aqui estudando sobre mediunidade e hoje vamos estudar sobre a classificação e as características dos médiuns. Mas antes de nós adentrarmos, de nós começarmos realmente a especificar os tipos de médiuns e de mediunidades, vamos trazer uma análise mais global, mais geral do que seja a mediunidade. Então vejam, é uma faculdade humana, natural, que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, ensejando o intercâmbio e a comunicação entre o mundo físico e o espiritual. É inerente a todo ser humano, por isso não é privilégio de ninguém. Em diferentes graus e tipos, todos a possuímos. Vejam, essa capacidade que nós temos de perceber o plano espiritual, de alguma forma sermos influenciados por ele, essa capacidade é de toda a humanidade. Todos nós somos mais ou menos médiuns, por quê? Porque todos nós percebemos a influência dos espíritos. Às vezes nós nem nos apercebemos disso, mas estamos ali num processo de intercâmbio. Acontece que normalmente, a maioria da humanidade, é isso que nós vamos ver nos slides subsequentes, tem uma mediunidade mais sutil, mais suave, uma percepção mais limitada, mais intuitiva, de inspiração ou de intuição, e não mediunidades mais ostensivas, mais fortes, mais caracterizadas. São as pessoas que têm essa mediunidade mais caracterizada, mais ostensiva, é que nós chamamos de médiuns ostensivos. Mas a mediunidade, como nós estávamos dizendo, ela é inerente a todo ser humano. E aqui nós vamos exatamente distinguir essas mediunidades comuns a todas as pessoas e aquelas que são aquela que é específica de determinadas pessoas. Então vejam, a que a humanidade inteira tem é a que nós chamamos de mediunidade natural. Por que está entre parênteses aí conquista? Porque ela é uma conquista da criatura. Nós, no decorrer das nossas inúmeras experiências reencarnatórias, já adquirimos esse conhecimento. E essa mediunidade natural, que é uma conquista do nosso espírito, ela na Terra, ela se caracteriza pela intuição ou pela inspiração. São coisas distintas, intuição e inspiração. Normalmente a inspiração é uma ideia, apenas um pensamento que nos chega, desprovido de qualquer emoção, de qualquer emoção, sentimento. É só uma ideia. A mediunidade intuitiva é diferente. Ela, além do pensamento, ela vem junto uma sensação, uma emoção que acompanha aquela ideia. E por quê? Porque a intuição, ela vem da influência da espiritualidade, mas vem também em função das nossas inúmeras experiências reencarnatórias. Nós já não tivemos inúmeras experiências? Essas experiências, elas nos trouxeram aprendizado, e esse aprendizado, ele fica ali arquivado dentro do nosso perispírito. E quando nós somos influenciados pela espiritualidade, através daquela ideia, aquelas emoções, aquelas sensações que já foram vivenciadas por nós dentro daquela temática, elas trazem o lado emocional, porque nós vivenciamos aquilo. Então elas chegam mais fortes. Então isso se chama intuição e inspiração, e isso toda a humanidade tem acesso.
Já a mediunidade de prova é diferente. Está aí entre parênteses, tarefa. Significa o quê? Que é um compromisso, uma tarefa, uma missão assumida numa determinada reencarnação. A mediunidade de prova é aquela que eu venho por uma necessidade evolutiva, mas eu posso vir na atual encarnação e na próxima não vir com essa mediunidade de prova, embora a natural nós tenhamos sempre. E à medida que nós vamos evoluindo, os tipos de mediunidade que vão virando conquista vão se ampliando. Quanto mais nós evoluímos, mais nós deixamos de ter a mediunidade provacional e vamos tendo a natural. O que eu quero dizer com isso? Jesus, que tinha mediunidade plena, a mediunidade dele não era mais de prova, já era uma mediunidade toda natural. Por quê? Porque ele já era um espírito perfeito e já adquiriu por conquista do seu próprio espírito, no decorrer das experiências reencarnatórias, todos aqueles tipos de mediunidade. Mas não é o nosso caso na Terra, ainda, espíritos imperfeitos. Então nós ainda, que aqui estamos na condição de médiuns ostensivos, temos normalmente a mediunidade provacional. Então eu venho com essa responsabilidade agora, mas eu posso não estar com ela em reencarnações subsequentes. Então vejam, natural é aquela que todos possuem, em alguns está mais aflorada, em outros ainda embotada, dependendo do nível espiritual de cada um. Fazem parte dela a mediunidade. Fazem parte desta mediunidade todas as conquistas que fazemos no campo da percepção fluídica, dos sentimentos, intuição, inspiração e outras. Faz parte de nós como a inteligência é um atributo permanente do ser humano. A provacional é cedida temporariamente de empréstimo para o desempenho de tarefa regeneradora. Resgatamos débitos e teremos que prestar contas dela. Desta faculdade mediúnica, quando ela é bem caracterizada, se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva e é uma oportunidade de servir. Por que ele coloca aí desempenho de tarefa regeneradora? Porque a mediunidade ostensiva tem como objetivo a caridade, o amor, servir em nome do mestre. E isso faz com que a criatura evolua. Ela resgata seus débitos através do trabalho no bem, da caridade. Então eu cresço muitas vezes, e é praticamente a condição da maioria dos médiuns terrenos, nós, muito endividados do passado, pedimos a mediunidade para termos a oportunidade de acelerar o nosso processo evolutivo. Quem bem cumpre o exercício dentro da mediunidade acelera. Em uma reencarnação, em vez de subir um degrau, sobe 2 ou 3, se bem exercida, obviamente. Então é uma oportunidade de servir, mas nem todos os médiuns ostensivos apresentam a mediunidade da mesma forma. Em função de uma organização física mais ou menos apropriada, mais ou menos sensitiva, nós vamos ter variados graus e potências de mediunidade. Então, um médium, ele, não é porque ele é médium ostensivo que todo médium ostensivo percebe o plano espiritual da mesma forma. Não, há potências e graus de mediunidade. Agora nós vamos iniciar um pouquinho a classificação dos médiuns. Então os médiuns podem ser divididos em duas grandes categorias, de efeitos físicos e médiuns de efeitos inteligentes. Cada uma delas tem uma finalidade específica frente à humanidade do nosso tempo. Certamente, a mediunidade nós vamos estudar nos próximos slides, mas elas têm finalidades distintas. Não há uma mais ou menos importante. Todas são importantes. Depende da necessidade do momento. Em função daquilo que se pretende alcançar, se vai utilizar a mediunidade de efeitos físicos ou a mediunidade de efeitos inteligentes. Aqui nós trazemos para você um quadro, para vocês um quadro que traz praticamente todos os tipos de mediunidade para que vocês possam compreender como são amplos os tipos de mediunidade, tá? Então vejam, a intuição e a inspiração eu já expliquei para vocês um pouquinho no slide anterior. Então nós vamos ali
traduzir aqui rapidamente um pouquinho dessas mediunidades. Então vejam que nós temos aqui mediunidade de efeitos físicos. Olha a classificação, o que que nos diz? São os que sensibilizam diretamente os órgãos dos sentidos dos observadores, visão, audição, tato, olfato e paladar. Já a mediunidade de efeitos inteligentes são os que ocorrem na esfera subjetiva, não ferindo os 5 sentidos, senão a racionalidade e o intelecto. Vou explicar para vocês. Mediunidade de efeitos físicos, ela agride os nossos sentidos. Significa o quê? Que toda e qualquer pessoa, tenha ou não mediunidade ostensiva, percebe os fenômenos de efeitos físicos, porque agride os 5 sentidos, e todos nós temos os 5 sentidos. E aí, aquelas pessoas podem perceber aqueles fenômenos, certo? Então, é algo que é exatamente visualizado, percebido, compreendido por qualquer pessoa. Eles podem até não saber como acontece, as explicações dentro da doutrina espírita para que o fenômeno ocorra, mas eles são testemunhas do fenômeno. Já de efeitos intelectuais, não. Só são captadas, percebidas, assimiladas por quem tem mediunidade ostensiva. Então, se eu não tenho ostensividade e aqui comigo está um médium de efeitos inteligentes, se acontecer um fenômeno dentro desse caráter, só ele percebe, eu não. Então nós estamos ambos aqui, um ao lado do outro, ele percebe e eu não. Mas se fosse um fenômeno de efeitos físicos, ele perceberia e eu também. No segundo quadro, nós trazemos os tipos de mediunidade dentro daqueles classificados como efeitos físicos e aqueles classificados como efeitos intelectuais. Aqui não está tudo, hein? Tá? Mas está uma grande parte. Então vejam, efeitos físicos, materialização de objetos ou de espíritos que se materializam e se fazem presentes para qualquer pessoa. Transfiguração, que é a capacidade de uma pessoa encarnada transformar-se visualmente. Essa transformação, nós vamos estudar isso também, mas essa transformação significa o quê? Que eu, em vez de vocês estarem olhando para a Evelyn, eu me modifico, eu adoto uma forma física diferenciada. Eu posso, por exemplo, me iluminar completamente, ou eu posso até mesmo adotar a forma física de uma outra pessoa que vocês conhecem. E ao olharem para a Evelyn, vocês não vão ver a Evelyn, vocês vão ver uma outra pessoa. Isso é transfiguração, isso é possível sim, mediunidade de efeitos físicos. Levitar, sair do solo, fenômenos que nós chamamos motores, que nós chamamos o quê? Movimentação de objetos, objetos que se movimentam de um lugar para o outro, camas, mesas que se arrastam, transporte, movimentos no ar. Um livro está aqui, ele se transporta no ar para um outro local. Percebem que todos conseguem visualizar isso? Bilocação, quando o médium consegue estar aqui, por exemplo, nesse lugar aqui conversando com vocês, e eu consigo me fazer presente, visível e até tangível em um outro local, estando aqui e estando lá ao mesmo tempo. O meu corpo físico está aqui, mas o meu perispírito se emancipa, vai até um outro local, se materializa lá, se torna visível e pode se tornar tangível. Isso é bilocação, ou chamado também ubiguidade. Isso é possível e é uma mediunidade de efeitos físicos. Voz direta, quando nós ouvimos uma voz que nós não sabemos de onde vem e aquela voz é ouvida por todos. Pneumatografia, escritas que se fazem presente, que se mostram, que aparecem, sem que ninguém tenha escrito, certo? Então um papel, você abre um papel, lá está uma mensagem, e ninguém escreveu, tá? Não tinha uma caneta, não tinha uma tinta, aquela escrita, aquela mensagem, ela surge naquele papel, numa parede, numa pedra, enfim, onde
for utilizado. Isso é pneumatografia. Sematologia e tiptologia são batidas e sons. Tiptologia vem de batidas nas paredes, nos móveis, nos ambientes, nos locais. Sematologia também palmas, movimentos também, ruídos, sons que também são ouvidos no ambiente. E TCI, transcomunicação instrumental, é a comunicação dos espíritos por instrumentos eletrônicos, telefone, computador, rádio, televisão. Eles se manifestam através de equipamentos eletrônicos. Então, tudo isso, gente, é mediunidade de efeitos físicos. Mediunidade de efeitos intelectuais, inspiração e intuição. Nós já comentamos. Vidência, capacidade de ver os espíritos. Audiência, capacidade de ouvir os espíritos. Nós vamos detalhar isso no decorrer do nosso estudo. Psicometria, que é a capacidade de nós, ao olharmos ou tocarmos em um objeto, sabermos tudo o que aconteceu ou acontece, toda a história, não apenas do objeto que compõe, a matéria-prima que compõe aquele objeto, como também ter acesso às informações da pessoa que possui ou possuiu aquele objeto, esteja ela encarnada ou desencarnada. Desdobramento, que é a capacidade de nós, em estado de lucidez ou vigília, que é lucidez ou estado de sono, desdobrarmos, nos emancipar para entrarmos em contato com a espiritualidade. Psicografia, capacidade de nós redigirmos, escrevermos a mensagem do plano espiritual. Psicofonia, capacidade de nós transmitirmos a mensagem do plano espiritual através da fala. Mediunidade curadora, quando nós curamos enfermidades espirituais e físicas através da mediunidade. Tudo isso, queridos amigos, são exemplos de mediunidade de efeitos intelectuais, mas ainda nós temos os médiuns sonâmbulos que trazem comunicações durante o estado de sonambulismo, os médiuns de pressentimentos que eles pressentem alguma coisa que vai acontecer, pode ser algo mais profundo ou não, mas eles têm esse pressentimento do futuro. Médiuns proféticos são aqueles que envolvem os pressentimentos, mas não são pressentimentos pontuais, mas que envolvem toda a humanidade, como acontecia na época de Jesus. Os médiuns estáticos, que são aqueles que trazem essas informações em estado de êxtase, tá? Nós vamos ainda dentro do ESD 3 estudar sonambulismo, dupla vista, êxtase mais detalhadamente, mas são aqueles médiuns que em estado de êxtase trazem informações do plano espiritual. Pintores são aqueles que pintam, na verdade, sob o efeito, trazem artes, na realidade trazem pinturas sob o efeito da mediunidade de psicopictografia. Espíritos pintores ou que pintam, utilizam-se desses médios para trazerem pinturas mediúnicas. Músicos são aqueles que trazem músicas sob o efeito da mediunidade ou dentro do fenômeno da mediunidade. Polígrafos, poliglotas, que são os polígrafos, são aqueles que trazem mensagens psicografadas, mas que a letra muda, ela muda, então não são sempre as mesmas letras, mas além disso elas podem mudar para a caligrafia do espírito que se manifesta. Os poliglotas são aqueles que falam em idiomas desconhecidos pelos médiuns, e os iletrados são aqueles que, mesmo sem ter o conhecimento, sem serem alfabetizados, conseguem trazer mensagens psicográficas, tá? Então, vejam aí a quantidade de médiuns, de tipo de mediunidades que nós temos. Nós não vamos detalhar todas. Eu já falei de uma forma mais sucinta sobre todas, mas nós vamos dar algum destaque para aquelas que nós consideramos mais relevantes. Mas, por favor, não se atenham apenas àquilo que eu digo. É sempre a mesma mensagem. Ampliem os estudos de vocês, busquem outras informações para que vocês possam agregar cada vez mais conhecimento.
Então vamos iniciar os médiuns de efeitos físicos. Já falamos que os médiuns de efeitos físicos produzem efeitos materiais ostensivos a todas as pessoas, agridem os nossos sentidos, como o movimento de corpos inertes, ruídos, voz direta, curas fenomênicas, transportes e etc. Como é que isso, na verdade, acontece? Veja, a mediunidade de efeitos físicos, os médiuns de efeitos físicos, podem ser facultativos, ou seja, tenho consciência desse tipo de mediunidade, faço-a, utilizo-a com consciência, com voluntariedade, mas eles podem também ser involuntários ou naturais. Os fenômenos não dependem da minha aquiescência como médium para se realizar. Os espíritos, quando querem realizar os fenômenos, eles podem se utilizar do médium sem que ele saiba que ele está servindo, que ele pode até não saber que é um médium de efeitos físicos e que está servindo para a execução daqueles fenômenos, tá? No encarnado, a substância do perispírito acha-se mais ou menos ligada, mais ou menos aderente. Em algumas pessoas se verifica a emanação de um fluido, e é exatamente esse fluido que constitui o médium de influências físicas. Vejam que aqui na figura sai parece um fluido esbranquiçado do orifício da pessoa. Isso é o que nós chamamos de ectoplasma. E é esse fluido que o médium de efeitos físicos emite, que é utilizado para a realização dos fenômenos de efeitos físicos. Sem esse ectoplasma, esses fenômenos não podem ser produzidos. E vejam, esse ectoplasma, ele não necessariamente ele é obtido só, por exemplo, na residência ou na reunião mediúnica que ele possa acontecer. Não. A espiritualidade, ela pode utilizar-se, por exemplo, de um vizinho ou de algum médium de efeitos físicos que esteja nas redondezas. Não necessariamente tem dentro da casa, tá? Pode ter dentro da casa? Claro. Mas não é só, isso não é uma condição. Ele pode utilizar-se de algum médium que esteja nas redondezas, utiliza o ectoplasma, ele nem sabe muitas vezes que está cedendo ectoplasma para isso, porque nem todo mundo doa ectoplasma dessa mesma forma. Quem doa dessa forma mais esbranquiçada é quando tem uma quantidade grande de ectoplasma. Mas às vezes o ectoplasma é liberado e ele é invisível. Tá? Você está liberando aquele fluido, mas você não está visualizando como se fosse uma fumaça branquinha, tá? Então as pessoas às vezes têm aquele fluido e nem sabem, e a espiritualidade se utiliza, tá? Essa emissão, porém, não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. Significa que mesmo quem é médium de efeitos físicos não fica a todo momento fornecendo ou sendo intermediário desses fenômenos, porque a emanação desse fluido ela não é constante, tá? Então ela sofre interrupções, por isso que os fenômenos vão e voltam. Aqui na foto de baixo vocês estão vendo Chico Xavier e vocês estão vendo um espírito materializado, aqui esse que está de forma, como todo branquinho, atrás do médium de efeitos físicos, que nós estamos vendo ali pela boca, o orifício da boca, ele está doando o ectoplasma e houve a materialização completa de um espírito. Então isso é possível graças exatamente ao ectoplasma liberado. Então, em função da potência maior ou menor desses médiuns, assim serão os fenômenos também. Então, no caso das mesas girantes, elas podem se mover, lembram dos fenômenos das mesas girantes que estudamos lá no ESD 1? Pois muito bem, elas se moviam, se elevavam, tombavam, davam saltos, giravam com violência, havia golpes na textura do objeto. Tudo isso, mediunidade de efeitos físicos. E para que isso se realize, independe da forma da mesa. Na verdade, só o volume é que importa. Quanto maior o volume, maior força, maior potência mediúnica o médium de efeitos físicos tem que ter. Não depende do médium ser adulto, ser criança, isso não importa. Importa a potência mediúnica dele. Quanto maior a potência, se tiver uma força maior, ele consegue, por exemplo, levantar uma mesa de um volume maior. Mas quem tem pouca
potência não consegue elevar uma mesa, mas pode conseguir um barulho, uma batida, um estalido, um ruído, tá? Então isso varia, todos são médiuns de efeitos físicos, mas depende com certeza da potência. O espírito, para que ele possa realizar esses fenômenos, ele não utiliza apenas o ectoplasma do médium. Na verdade, ele vai combinar uma parte do fluido universal com o fluido animalizado. Esse fluido animalizado é o ectoplasma, liberado pelo médium. Pela natureza etérea do espírito, ele não pode agir sobre a matéria grosseira sem a ajuda do intermediário, que é o médium de efeitos físicos. Ele anima a matéria de uma vida fictícia, saturando-a com o fluido temporariamente, que obedece ao impulso da sua inteligência. Então ele satura um objeto que ele quer, por exemplo, transportar. Ele faz com que o objeto fique ali coberto por aquele fluido, aquela combinação de fluido que nós vamos já estudar mais à frente, que nós chamamos de ectoplasma elaborado, porque tem vários ectoplasmas que são unidos e para formar aquele ectoplasma necessário ao fenômeno. Então ele satura, por exemplo, um piano, e aí aquele piano começa a tocar sozinho. É como se ele adquirisse momentaneamente uma vida fictícia, apenas durante o tempo que ele tem aquele ectoplasma ali ao lado dele. Não é a mão do médium que toca, não é a mão do médium não é a mão do espírito que toca o piano, não. É apenas o fluido que está ali, mas aquele fluido ele obedece à vontade e à inteligência do espírito que quer realizar o fenômeno. Então ele pensa e aí o piano toca. Então ele fica saturado desse fluido, ele adquire uma vida fictícia. É o que nós colocamos aqui, o espírito não usa a sua mão ou o seu objeto para fazer barulhos, ele não bate na parede, é apenas o fluido que obedece ao seu comando. Então ele age sobre o ar como age sobre uma mesa. Não é a sua força muscular que atua, que levanta uma mesa, embora, para quem vê, possa parecer. São geralmente espíritos inferiores, não despojados ainda de toda a influência da matéria. Os espíritos mais afeitos aos fenômenos físicos são espíritos mais imperfeitos, porque têm o perispírito mais pesado, mais denso, menos fluidificado, e, portanto, o perispírito deles é mais afeito a fenômenos de efeitos físicos que envolvem o mundo material. Espíritos elevados podem realizar esses fenômenos? Podem, mas eles têm mais dificuldade. Então, se eles podem se utilizar de espíritos imperfeitos para fazê-lo, por que eles vão fazer? Se precisar, sim. Mas se eles podem se utilizar de espíritos mais imperfeitos, eles coordenam o fenômeno, mas eles não executam, tá? Então, o perispírito é mais denso e tem mais força sobre os fluidos. A grosseria do perispírito dá mais afinidade com a matéria, sendo mais apropriado para as manifestações físicas. E vejam, a força medianímica não está em razão da força magnética. Podem levantar uma mesa, uma cadeira, uma pessoa, qualquer coisa. Nós já vimos que não é a força magnética, mas é a potência mediúnica que a pessoa tenha, que vai fazer com que ele tenha mais efeitos, ele opere mais ou menos efeitos de caráter físico. E pode levantar uma mesa, uma cadeira, uma pessoa, qualquer coisa que ele deseje. Das manifestações físicas, as mais frequentes são os ruídos e as batidas. Por quê? Porque precisam de menos ectoplasma. Então, são mais comuns, certo? E aí é que ele vai dizendo que os barulhos, os ruídos, as batidas têm uma característica diferente, tá? Elas não se confundem com uma batida normal que nós conhecemos, tá? Eu confesso a vocês que eu nunca presenciei um fenômeno de efeito físico nesse sentido, tá? Já vi, por exemplo, o apagar de uma vela, o levantar de uma tampa, já vi, mas barulho eu nunca ouvi. Então eu realmente não tenho como lhes testemunhar isso, mas os estudos nos falam desta forma. E não se deve ter medo. A grande maioria objetiva chamar a nossa atenção sobre algo, nos convencer da presença de uma força superior,
e, atingido o objetivo, o fato cessa. E aqui eu já vou contar para vocês o caso de Allan Kardec. Vejam, a mediunidade de efeitos físicos, normalmente, ela tem como objetivo chamar a atenção das pessoas para a imortalidade da alma, que era exatamente o que aconteceu na época das mesas girantes. Normalmente, quando se atinge esse objetivo, que as pessoas despertam para o mundo espiritual, eles param de acontecer porque cessa o objetivo pelo qual ou para o qual eles surgiram. Mas esse não é o único objetivo. Às vezes o espírito quer trazer uma notícia, às vezes o espírito está precisando de ajuda, às vezes o espírito quer nos assustar. Existem várias razões, mas na verdade nós não devemos ter medo, porque nós entendemos que ali é uma mediunidade, o que nós podemos fazer se nós tivermos condições e conhecimento para isso? Nos comunicarmos com aquele espírito, saber por que ele está se manifestando daquela forma, saber o que o move para que nós possamos resolver. Se for um desentendimento, que nós possamos nos ajustar, se for um pedido de ajuda, nós vamos ver como temos condições de auxiliar. Se for para nos alertar sobre a imortalidade da alma, nós já vamos estar aprendendo, estudando, procurando saber e o alcance e o objetivo vai ser alcançado. Enfim, ele não acontece de forma à toa, sem propósito, tá? No caso de Allan Kardec, que eu menciono aqui, é que ele, quando estava escrevendo, estava fazendo a codificação, num determinado momento ele ouviu as batidas enquanto ele estava fazendo uma correção em uma das perguntas, e aquela batida continuou. E num dia posterior ele teve ali a visita do Espírito de Verdade, dizendo que aquelas batidas eram porque exatamente ele estava fazendo uma correção, ele estava escrevendo alguma coisa que estava errado, que precisava ser reajustado. E aí, quando ele foi informado disso, ele disse, na hora, Kardec, mas eu fiz os ajustes, eu fiz naquele momento várias correções. E aí o Espírito de Verdade disse, mas ainda tem equívoco, ainda tem erro, corrija de novo. E aí assim ele fez e depois ele não ouviu mais. Então vejam, tinha um objetivo pelo qual aquelas batidas aconteceram no exato momento que ele estava fazendo a correção naquela parte que precisava ainda de novas atualizações. Vejam, no caso da materialização de espíritos, nós estamos vendo aí na foto um espírito materializado entre Chico Xavier e uma outra pessoa. Veja, é um fenômeno mediúnico que permite aos espíritos tornarem-se visíveis e até tangíveis às pessoas em geral, mesmo que não sejam médiuns videntes. A principal finalidade é a comprovação da sobrevivência, individualidade e imortalidade do espírito após a morte do corpo físico. Envolve a utilização e a movimentação de diferentes fluidos, sobretudo o ectoplasma fornecido pelo médium de efeitos físicos. Para que haja uma materialização completa, vocês estão vendo aí que o espírito está todo materializado, não apenas partes dele. Com certeza há necessidade de muito ectoplasma. Então, poucos médiuns conseguem operar fenômenos como esse, tá? E aqui nós vamos entender que as materializações podem ser parciais, quando há materialização de uma mão, de um rosto, ou o espírito é materializado só do busto para cima, são materializações parciais. E completas, quando todo o espírito ele é materializado. Dentro das materializações parciais, as materializações parciais podem ser de densificação e parciais. Vamos entender. No caso da parcial por densificação, vejam, neste caso, o perispírito do espírito que irá agir é densificado, não irá aparecer fisicamente, porém provocará manifestações físicas. Vejam, nesse caso, o perispírito do espírito que realiza o fenômeno, ele se densifica. É como se ele absorvesse partículas mais densas da atmosfera e ele atraísse essas partículas, densificando, pesando o seu perispírito. Com isso, ele não vai se tornar visível, mas com isso ele consegue operar o quê? Outros fenômenos, por exemplo,
as batidas, ele consegue operar os sons, as batidas ou alguma movimentação, um transporte de objetos, ele consegue operar outros efeitos que não a sua visibilidade própria. Mas dentro, isso é considerado uma materialização parcial também, mas por densificação. Existe a materialização parcial que eles chamam parcial, mas por quê? Porque aí ele diz, neste caso, aparecem apenas uma pequena parte do perispírito do espírito que irá participar da materialização, como um rosto, um busto, as pernas, as mãos, certo? Então ele se mostra, diferente da densificação, mas é parcial. Vejam, no caso das materializações parciais, nós não estamos falando das completas ainda. No caso das materializações parciais, eles utilizam vários fluidos. Então ele utiliza, nesse ectoplasma elaborado, ele utiliza fluidos da natureza, fluidos espirituais dos espíritos, outros desencarnados que se encontrem ali, os fluidos do médium também, que é o ectoplasma, que o médium libera. Então vejam bem aqui, para as materializações parciais e densificações, os espíritos juntam em vasilhames apropriados o ectoplasma do médium, os fluidos dos demais médiums participantes, os fluidos espirituais e os fluidos da natureza, preparando o ectoplasma elaborado. Então vejam, nas materializações parciais, nós temos aí 3 fluidos que são unidos para formar o ectoplasma elaborado. Então, fluidos da natureza, fluidos dos outros espíritos desencarnados e fluido do médium ou de outros médiuns que ali estejam presentes. Olhem que interessante agora, no caso da materialização de espíritos completa. Vejam que nós vamos ver aqui. O médium, no caso da completa, o médium de efeitos físicos, ele tem que entrar em transe cataléptico. Um sono profundo, estático e sem movimentos voluntários. E momentaneamente o duplo etéreo se separa do perispírito. Vocês estão vendo aí na figura? Então essa primeira imagem aqui à direita é o corpo físico do médium, que vai entrar num processo de transe cataléptico. Aí o duplo etéreo dele se emancipa, se separa. Tá vendo aqui na frente? É o duplo etéreo, tá? Se separa. Vamos lá, vamos continuar, prestem atenção. O que acontece com o espírito? O espírito desencarnado, ele precisa do ectoplasma elaborado, que nós já vimos lá no slide anterior como é feito, fluidos da natureza, dos fluidos espirituais e do médium, mas ele precisa também do duplo etéreo. Para que haja materialização completa, ele pega emprestado o duplo etéreo do médium. Por isso o médium fica em estado cataléptico e por isso tudo que acontece, que é feito com o espírito materializado, atinge também o médium, porque está sendo utilizado o seu duplo etéreo. Então, se você ferir o espírito que se materializa, você fere também o médium que está em transe cataléptico. Mas vamos lá. Nesse caso das materializações completas, muito ectoplasma é utilizado. E é utilizado o duplo etéreo do médium para revestir o espírito que irá se materializar. É como se o espírito entrasse dentro do duplo etéreo do médium, tá? E olhem bem aqui, o ectoplasma elaborado, ele consta aí mais ou menos, de novo, né, a formação dele, ele fica ali dentro do duplo etéreo, e aí ele vai exatamente se fazer presente para as pessoas. Agora uma observação, ele não vai se fazer presente com o corpo, com a visão do médium. Ele utilizou o duplo etéreo do médium, mas ele vai se materializar com a aparência física que o espírito tiver. Então nós, se estivéssemos vendo uma materialização completa, veríamos o espírito, a forma do espírito, tá? Então vejam que interessante.
Por isso que nós precisamos, nesse caso, nessa materialização completa, de tanto ectoplasma, e precisamos preservar o médium de abusos, de ferimentos, de tudo que possa, de alguma forma, prejudicar o médium de efeitos físicos, tá? Durante esse processo, ele perde muitos fluidos. Nem todos retornam para ele, mas antes de retornar, a espiritualidade ela faz um processo de limpeza fluídica, ele filtra muitos desses fluidos que foram utilizados para a materialização e depois elas voltam para o médium, tá? Mas não volta tudo. Então ele pode, por exemplo, ao retornar, sair do transe, ele pode normalmente sente muita sede, porque ele perdeu muitos fluidos, tá? E ele também, dependendo da quantidade de fluidos que volta, ele pode se sentir um pouco enfraquecido também, tá? Mas isso tudo depende. Bom, vamos lá, continuando. No caso da movimentação de objetos, transporte de objetos, ele não difere muito dos outros tipos de fenômenos físicos, senão pela intenção benevolente do espírito. No caso da movimentação de objetos, muitas vezes os espíritos querem trazer flores, frutas, bombons, eles não querem assustar. Eles querem, na verdade, trazer e demonstrar carinho, afeição, tá? Então eles podem colher essas flores, essas frutas, esses bombons em qualquer parte do planeta. Tem que ser objetos presentes no nosso planeta. Então ele traz uma flor de um jardim para cá, uma fruta da cozinha para cá, certo? Mas tem que ser objetos do nosso planeta, não de outros planetas. E aí, nesse caso, o que acontece? Nós precisamos de médiuns sensitivos em alto grau, que tenham uma capacidade de expansão e de penetrabilidade grande. Por quê? Porque, na verdade, olha como é que acontece. O espírito, ele utilizando-se do ectoplasma do médium, mas tem ali o ectoplasma elaborado, ele, por exemplo, vai num jardim, aí ele pega ele satura a florzinha com aquele ectoplasma, ele esconde aquela flor naquele próprio ectoplasma elaborado, então ela não fica visível, porque ela está escondida naquele ectoplasma, ele transporta aquela flor, passa pela parede, pelos obstáculos, por isso que tem que ter médium de expansão e de penetrabilidade para ele poder transportar isso por meio de objetos sólidos. Aí ele chega no ambiente, ele retira o fluido ectoplasma elaborado que encobria o objeto e o objeto se faz presente para todos que ali estão. Então, isso é transporte de objetos. Ele não criou o objeto, ele transportou de um lugar para outro. O sistema nervoso permite projetar o fluido animalizado. No caso, o sistema nervoso do médium permite isso. No caso da movimentação de objetos, o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil. Ele só pode operar por um único médium. Exige mais concentração, mais difusão de fluidos e até uma certa afinidade entre o espírito e o médium. Por isso é um tipo de mediunidade mais rara, porque ela não é tão fácil de você reunir todas essas características aí que nós colocamos como sendo necessárias. Há casos em que só ocorre em estado sonambúlico. Os objetos podem ser retirados de algum lugar, que é o mais comum, ou podem ser criados pelo espírito. Significa que o espírito pode materializar uma flor e desmaterializar. Ele não tirou a flor de lugar nenhum, mas modificou o fluido cósmico universal pela força do pensamento e da vontade e fez com que a flor surgisse e depois aquela flor ela é desmaterializada. É mais raro porque é só normalmente possível realizar. Quem faz isso são espíritos mais elevados, espíritos mais evoluídos, tá? Então, é mais raro, por isso, os espíritos mais comuns, mais imperfeitos, mais medianos fazem o transporte comum, não materializam um objeto. Os espíritos fazem a matéria etérea sofrer transformação à sua vontade, criando objetos, roupas e os desfazendo quando desejar, o caso da materialização, da criação, tá? Porém, isso tem um efeito temporário. Fazer o objeto tornar-se visível
tangível e até com as propriedades da matéria, para que eles possam fazer isso, eles precisam de permissão. Eles não podem, a seu bel prazer, fazerem isso quando querem. Quanto mais importante e quanto mais útil for aquele fenômeno, mais permissão eles vão ter. Mas se for algo que não tenha permissão não, que não tenha utilidade nenhuma, muitas vezes a espiritualidade superior não vai permitir que isso aconteça, tá? Mas não significa dizer que os fenômenos de efeitos físicos só aconteçam quando há permissão. Não, determinados fenômenos precisam de permissão, mas nem todos. Muitas batidas, muitos ruídos, muitas movimentações não precisam, tá? Então ele diz, esses fenômenos, essas materializações de objetos, tudo isso é temporário. A única que permanece é no caso da pneumatografia, que é a escrita direta, as escritas que aparecem, por exemplo, no papel, sem que ninguém as escreva. Da onde eles tiraram aquela tinta? Aquilo foi materializado. Movimentou-se o fluido cósmico universal, materializou-se uma tinta que foi utilizada para escrever no papel, e aquilo vai ficar escrito. É uma única exceção, já que é uma mensagem escrita, ela foi feita para ficar. Mas uma maçã que é materializada, ela depois, temporariamente, ela fica presente e depois ela desaparece. Se a espiritualidade superior materializar uma maçã, ela pode materializar a maçã e inclusive dar à maçã as propriedades da matéria, da maçã. Ao ponto se eu me alimentar daquela maçã, eu posso sentir a sensação de saciez. Claro que ela não é idêntica da matéria física, mas ela pode causar essa sensação também. Então, a exceção é pneumatografia, tira do fluido universal o necessário para escrita, que é útil conservar. Já os objetos não, pois não há agregação da matéria como em nossos corpos sólidos. Alguns espíritos não têm consciência como produzem as suas vestes, concorrem para isso instintivamente, aurem na matéria cósmica universal os elementos. Aqui nós estamos falando exatamente dessa criação fluídica das coisas. Assim como os espíritos podem materializar uma flor, eles fazem isso consigo mesmo, com as suas vestes, com os acessórios que eles utilizam, com as casas, com aquilo que eles se alimentam. Tudo isso é pela força do pensamento e da vontade. Muitos espíritos não sabem como eles realizam isso. Muitos espíritos nem sabem como eles estão vestidos de uma determinada roupa. Foram eles que em algum momento pensaram naquilo e aquilo ali se tornou real. Mas eles nem sempre sabem como fazem, mas isso é o que acontece, tá? Então, assim como eu materializo as coisas no plano espiritual, eu posso materializar algo no mundo material e nós todos visualizarmos. Então, é possível um espírito encarnado, por exemplo, mudar as propriedades da matéria. Então, o espírito atuante, no caso encarnado, assistido por um espírito com a ajuda do fluido magnético, ele modifica as propriedades da água, os fluidos do organismo, no caso, por exemplo, do processo de cura. Então, a vontade é um atributo do espírito encarnado também. E o poder do magnetizador está na razão direta da sua vontade. Por que nós colocamos Chico Xavier? Porque Chico Xavier, ele, segundo o depoimento de um dos instrutores da nossa casa, que chegou a conhecer Chico Xavier quando esse instrutor era jovem, ele disse: Evelyn, eu vi, ninguém me mostrou, eu vi, ninguém me disse, Chico Xavier transformar água em leite de rosas, tá? Então, o que ele fez naquele momento? Ele mudou as propriedades da água. Com certeza, Chico Xavier estava ali assistido por um espírito, então com a ajuda do seu fluido magnético ele modificou as propriedades da água e ele criou ali o leite de rosas. E assim como ele mudou as propriedades da água, ele auxilia num processo de cura também, tá? Então nós percebemos que não há sobrenatural, tudo tem uma explicação lógica dentro da doutrina espírita. Estudando agora sobre a mediunidade de efeitos inteligentes, nós já vimos que, diferentemente da de efeitos físicos, ela não agride os nossos sentidos. Elas são percebidas pela nossa racionalidade e pela nossa inteligência. São comunicações inteligentes que nos trazem mensagens instrutivas, mensagens que nos auxiliam no nosso aprendizado.
tá? Então ele diz, nós podemos aprender com eles, com esse tipo de mediunidade, conceitos morais e filosóficos. Nos ajudam as mensagens a entender o mundo invisível e o estilo de vida que levam os seres que o habitam. Existe uma grande variedade de médiuns de efeitos inteligentes, como os sensitivos, os audientes, de psicofonia, vidência, sonambúlicos, psicográficos e entre outros. Aqui nós estamos falando dos médiuns sensitivos ou impressionáveis. Os médiuns sensitivos, como explicá-los? Eles, na verdade, eles são uma característica de todos os médiuns ostensivos. É como se fosse a mediunidade inicial, a base para todas as demais mediunidades, todos os demais tipos de mediunidade. É mais uma qualidade geral do que especial da mediunidade. E essa mediunidade sensitiva ou impressionável é a capacidade de sentir com mais facilidade a presença dos espíritos. Uma sensação, às vezes, física, um arrepio, um calor, uma sensação de presença. Isso é mediunidade sensitiva, isso é um médium sensitivo. Evelyn, eu me arrepio, Evelyn, eu sinto um calor, eu sinto alguma coisa no meu corpo que me indica que eu não estou só. Mediunidade sensitiva. Então essa daí é como se fosse a mediunidade primordial, primeira, para que as outras se manifestem. Por isso ela é mais uma qualidade geral que especial. Os médiuns audientes ou auditivos são aqueles que têm a capacidade de ouvir a voz dos espíritos de forma clara e inequívoca. Essa audiência ela pode ser interior, dentro da mente, uma ideia muito clara, muito viva, uma intuição muito forte dentro da mente, como pode ser externamente, como vocês me ouvem. Dependendo da potência mediúnica, eu ouço fora ou ouço na mente. Quem tem mais potência, ouve fora também. Quem tem menos potência mediúnica, consegue ouvir apenas dentro da sua mente, tá? Então, assim, eles podem conversar com os desencarnados, ouvindo e transmitindo suas instruções para o plano material. Este tipo de mediunidade é agradável quando o médium só ouve espíritos bons, mas quando ele cai presa de um espírito mau, pode ser um caso aí de obsessão. Quem tem mediunidade audiente, não escuta só os bons espíritos. Ele não faz uma seleção, um filtro. Ele escuta tudo. E aí, por isso a importância de nós estudarmos e sabermos como trabalhar com a mediunidade, para nós não ficarmos ali desequilibrados com aquilo que nós ouvimos, tá? A mediunidade falante ou de psicofonia é aquela em que os médiuns recebem as comunicações dos espíritos e as transmitem através da fala. O espírito atua sobre o órgão da palavra, principalmente aqui no chakra laríngeo, tá? Então, o médium psicofônico, que nós chamamos, pode não ter consciência do que diz, exprimindo ideias totalmente contrárias aos seus conhecimentos, porque a mediunidade de psicofonia, ela pode ser consciente, quando o médium tem plena consciência de tudo aquilo que ele fala, pode ser semiconsciente, quando o médium só tem conhecimento do que ele fala na hora que ele fala, não previamente, tá? Então, à medida que ele vai falando, ele vai tomando ciência da mensagem, como ela pode ser inconsciente. O médium fala e não lembra de absolutamente nada daquilo que ele disse, tá? Isso aí depende. Não significa que o médium ele é sempre inconsciente, ou sempre consciente, ou semiconsciente. Ele varia. Tem médiuns que são mais essencialmente conscientes, prepondera neles, mas em determinadas comunicações ele pode ser inconsciente ou semiconsciente. Isso também é possível. Depende do tipo de comunicação, do tipo de espírito, da razão daquela comunicação, isso varia, tá bom? Uns guardam, portanto, lembranças claras do que transmitem, outros não. Uma observação aqui, que eu falo isso aqui muito no curso de mediunidade e vou falar aqui também. As pessoas confundem médiuns falantes ou de psicofonia com incorporação. Não é o caso de incorporação. Incorporação, como parece na foto, o espírito parece que entra dentro do corpo da pessoa. Mas na mediunidade de psicofonia não é isso que acontece. O espírito ele fica ao lado
do médium, há uma conexão entre perispírito a perispírito, e aí o espírito consegue transmitir sua ideia e o médium captar. Mas o espírito está ao lado dele, o espírito não incorpora no médium, ele não entra no corpo do médium para isso. Isso que nós chamamos aqui de incorporação, isso acontece quando nós vemos, por exemplo, casos de possessão. Possessão é o espírito entrar no corpo do médium. Isso existe? Existe. Kardec, num primeiro momento, disse que não havia essa possibilidade, mas quando ele foi estudar e escrever a Gênese, ele muda de opinião, e quando ele fala da Revista Espírita, ele também diz que ele muda de opinião, porque ele percebe que existe possessão. E a possessão, inclusive, pode ser um processo obsessivo grave, como isso pode ser boa. Há espíritos que podem entrar no corpo do médium para trazer mensagens positivas. Então, a possessão existe, e ela pode ser positiva ou negativa, mas não é o que acontece na psicofonia, no caso aqui dos médiuns falantes ou de psicofonia. Não há essa necessidade. Por isso que a terminologia incorporação é equivocada. O médium incorporou o espírito tal. O médium não incorporou o espírito. O médium deu psicofonia. Então, por favor, vocês que estão fazendo EJA aqui conosco, eu sempre digo isso, não utilizem mais a terminologia incorporação, porque ela é equivocada. Quem usa a terminologia incorporação está atestando a sua ignorância no tocante à mediunidade. E vocês não estão estudando, nós não estamos estudando, então é para que nós possamos utilizar a terminologia correta, ok? Médiuns videntes são aqueles que conseguem captar as imagens do mundo espiritual. E essa vidência, assim como a audiência, pode ser interna na mente. Você vê imagens na sua mente, como se nós tivéssemos, por exemplo, eu sempre gosto de utilizar esse exemplo. Eu digo assim, pensem num quadro amarelo. Todo mundo pensou. Todo mundo não viu na sua mente um quadro amarelo? Isso é uma vidência. Uma vidência, claro, que forjada por nós. Mas da mesma forma que vocês viram um quadro amarelo agora na mente de vocês, vocês veriam aquilo que o médium precisa ver, aquilo que o espírito quer que ele veja. Pode ver um espírito, pode ver o mundo espiritual, pode ver várias coisas. Então, o médium vidente, ele vê na mente, internamente, ou ele vê externamente, como vocês estão me vendo, tá? Depende do que, Evelyn? Da potência mediúnica, como nós já falamos. Quanto mais potência mediúnica tem o médium, mais as suas capacidades mediúnicas são fortes e elas extrapolam para o exterior. Não ficam apenas no interior, na mente da criatura. Os médiuns videntes não veem com os olhos carnais, mas com os olhos da alma, assim como eles não escutam com os ouvidos do corpo físico, mas na verdade, com todo o seu perispírito. É o que nós chamamos de sensibilidade magnética e sensibilidade global. Minto, na realidade, sensibilidade global. Quando nós estamos estudando as propriedades do perispírito, lembram que nós estudamos sensibilidade global? Sensibilidade global é a capacidade do espírito, do perispírito todo ouvir, do perispírito todo ver. Ele não vê com os olhos da alma ou com o ouvido do perispírito, mas o seu corpo inteiro vê, o seu corpo inteiro sente, o seu corpo inteiro escuta. Tanto é que o espírito pode estar olhando para frente, mas se passar alguém atrás, ele percebe, ele vê. Então, na verdade, é o que acontece. Como quem está vendo é, na verdade, o perispírito e não os olhos do corpo físico, independem dos olhos estarem fechados ou abertos. Tanto é que eu já falei para vocês, se eu tiver com os olhos fechados, eu vou visualizar na minha mente ou externamente da mesma forma, porque quem vê não é o corpo físico. É preciso saber separar a vidência propriamente dita das aparições acidentais e espontâneas, porque a vidência, embora varie de intensidade, consiste na possibilidade mais ou menos frequente de se ver os espíritos. Não é evidente quem viu uma vez na vida e nunca mais. Quem é médium vidente, ele vê com uma certa regularidade. Não significa dizer que ele veja todos os dias, 24 horas, não, mas ele vê sempre. Então, se isso aconteceu uma vez na vida, eu não posso me caracterizar como médium vidente. Isso foi uma aparição esporádica, que pode acontecer com qualquer um de nós.
Já as aparições podem acontecer para qualquer um, mesmo para pessoas que não sejam videntes, como por exemplo na hora do desencarne. Pessoas que estão na hora do desencarne veem os espíritos, seus familiares, mas eles não são médiuns videntes, eles estão momentaneamente numa condição que lhes permitiu ver, porque a situação de enfermidade faz com que o nosso perispírito fique mais frouxo, mais facilmente ele se emancipa do nosso corpo físico e ele interage mais facilmente com o plano espiritual, mas é uma situação que decorreu, por exemplo, da enfermidade. Ele não é médium vidente, foi uma situação pontual, tá? Então nós precisamos diferenciar médiuns videntes de aparições espontâneas. Todos os espíritos podem ser vistos, os bons ou os maus, tá? Para que isso aconteça, decorre de uma propriedade do perispírito. O perispírito do espírito que vai se tornar visível, ele promove uma espécie de uma combinação de fluidos, tá? Ele é como se ele condensasse o perispírito dele para se tornar mais facilmente visível. Por que condensação está entre aspas? Porque não é a palavra certa, mas é a palavra que os espíritos encontraram no nosso vocabulário para nos explicar. É uma espécie de uma condensação que faz com que o perispírito dele se torne mais denso e com isso possam ser visualizados pelos médiuns videntes. Alguns precisam de permissão para se tornarem visíveis, então nem sempre o espírito pode se tornar visível só quando ele quer. Às vezes não, normalmente é necessário haver uma certa afinidade orgânica, fluídica, entre o perispírito do médium e o perispírito do espírito comunicante. Às vezes o espírito quer se tornar visível e o médium quer ver, mas falta uma afinidade orgânica entre os perispíritos que não permite a visualização, tá? Depende também dos objetivos. Às vezes nós não temos permissão para visualizar, ou um espírito não tem permissão para se tornar visível, porque os seus objetivos não são nobres. E aí, muitas vezes ele quer, mas não recebe essa permissão. E não há visão permanente, constante, 24 horas. Nós, pela condição que nos encontramos, iríamos nos desequilibrar se nós estivéssemos 24 horas por dia visualizando o mundo espiritual. Por isso que ela não é permanente, tá? Ela acontece de tempos em tempos, de horas em horas. Nos mundos mais avançados, a vidência, que é o que nós chamamos de dupla vista, porque ela ocorre em estado de vigília, ela é mais constante, porque lá há mais preparo, evolução, entendimento para lidar com a visão constante ou mais constante do mundo espiritual. Então, à medida que nós evoluímos, as faculdades mediúnicas elas vão se tornando mais naturais, espontâneas nas criaturas. No caso dos médiuns videntes, muitas vezes quando eles percebem esses espíritos, a conversação com eles pode ser articulada, como nós estamos falando, pela verbalização da palavra, mas pode ser também pelo pensamento, pela telepatia, que nós sabemos que é a comunicação comum e usual no mundo dos espíritos. Não que eles não verbalizem, mas eles utilizam com muita frequência a telepatia. E no caso dos espíritos que se tornam visíveis, eles podem se comunicar pela linguagem articulada ou pelo pensamento. Podem tomar certas aparências fantásticas? Podem, é sempre a forma humana, mas eles podem se apresentar com certas enfermidades no corpo, eles podem se mostrar com aspectos muitas vezes horripilantes, de demônios, de animais. Nós já não estudamos a propriedade plástica do perispírito, onde você, pela força do pensamento e da vontade, plasma a forma que você quer. Então, se eu plasmei uma forma feia, quando eu me tornar visível, o médium vai ver aquela forma feia que eu imprimi no meu perispírito. Por que as aparições noturnas são mais frequentes? É por causa da noite? Porque tem algum horário específico? Não. Porque, como não tem a luz solar muito forte, às vezes, durante a noite, como não tem a luz solar, é mais fácil de visualizar os espíritos. Por quê? Lembram que eu falei que tudo depende da potência mediúnica? Então, se um determinado médium vidente ele tem uma potência mediúnica pequena, se ele vir um espírito
ele vai ver o quê? Não um espírito perfeito, como ele vê uma pessoa encarnada. Ele pode ver só uma sombra, ou ele pode ver só um leve clarão. E aí, como ele vê pouco, com a luz solar, que clareia o dia todo, aquela sombra, aquela luminosidade se perde, se esvai, não enxerga, não consegue preponderar sobre a luz solar. Então ele não enxerga. Então, se não tivesse a luz do sol, ele veria. Mas como tem a luz do sol e a potência dele é pequena, ele não vê, só consegue ver à noite. Então parece que as aparições, as vidências só ocorrem à noite. Não. É porque muitas vezes a potência mediúnica limita. Agora, quem tem muita potência mediúnica, que vê o espírito completo, ele vai conseguir ver também durante o dia. Ele não vai ser ofuscado pela luz solar, percebe? Mas como as potências mudam, durante a noite é mais fácil visualizar, tanto os que têm mais como os que têm menos potência mediúnica. Podem se tornar tangíveis, então podem se tornar visíveis e tangíveis. Pode ser uma vidência provocada ou espontânea, então às vezes eu posso buscar, provocar, pedir que a vidência se realiza e outras que se realize. Outras vezes ela acontece de forma espontânea, o médium vê sem que ele tenha buscado aquela vidência, e ela pode se mostrar de várias formas em função da potência mediúnica. Pode ser uma chama, pode ser um clarão, pode ser um vapor, vaporosa, pode ser diáfana, como se fosse transparente, pode ser nítida, como vocês veem. Tudo isso depende dos graus, dos diferentes graus de mediunidade. Posso ver partes do espírito, só as mãos, posso ver só o rosto, não significa que o espírito está ali aos pedaços, ele está completo. Mas o médium é que não consegue ver total, não tem potência para ver total. Vê só um rosto, só uma mão, só uma parte, tá? Então isso pode ser mais ou menos nítido. Pode se mostrar com trajes, acessórios, como ele quiser se tornar visível. Por isso a necessidade de nós estudarmos o mundo invisível e essas características todas, para que nós possamos diferenciar aquilo que é uma vidência, aquilo que é uma aparição espontânea, aquilo que pode ser uma alucinação da minha cabeça, pode ser em função de uma situação, às vezes, de fragilidade emocional, psíquica, eu posso estar alucinando e estou achando que eu estou vendo espírito. Então, só o estudo é que nos traz esse cuidado, essa certeza. Médiuns sonambúlicos são aqueles que conseguem, durante um transe de sonambulismo, que é uma emancipação mais profunda, tá? É um processo de emancipação bem mais profundo. Durante esse transe sonambúlico, ele consegue se relacionar com o plano espiritual e trazer mensagens do plano espiritual. O médium está em transe sonambúlico e ele conversa com os espíritos, ele traz a mensagem, ele pode dar uma mensagem psicográfica durante o estado de sonambulismo, ele pode trazer uma mensagem psicofônica durante o estado de sonambulismo, sem problema nenhum, tá? Então, são aqueles médiuns que eles são intermediários com o plano espiritual, mas para isso eles precisam estar num transe sonambúlico, tá? Então vejam, são os que, durante o transe de desdobramento mediúnico, agem sob a influência do seu próprio espírito desdobrado, emancipado, tá? São eles mesmo que, desprendendo-se de seus corpos, projetam-se no mundo espiritual e conversam com os desencarnados, vendo, ouvindo, percebendo o que vai à sua volta. Vivem durante breves instantes a liberdade dos espíritos livres. Seus sentidos não sofrem as limitações provocadas pela matéria. Esse tipo de médium pode nos transmitir tudo o que lhe acontece durante o transe, porque ele está ali, ele está dando o depoimento de tudo aquilo que ele está vendo, ouvindo, falando e conversando. Inclusive pode falar dos conselhos que ele recebe dos bons espíritos quando no plano espiritual. Também são conhecidos como sonâmbulos, os médios que perdem a consciência durante as comunicações. Por que isso acontece? Por que muitas vezes, quando ele volta do transe, os sonâmbulos, vejam, nem todo sonâmbulo é médium de sonambulismo. Sonâmbulo é aquela pessoa que nós já conhecemos, que está dormindo, muitas vezes fala sozinha, se movimenta pela casa,
mas ele não está ali trazendo a comunicação ou sendo intermediário de um espírito. Ele é sonâmbulo, mas para ele ser médium sonambúlico, ele tem que estar intermediando uma comunicação mediúnica em estado de sonambulismo, tá? E por que às vezes eles não lembram? Quase sempre eles não lembram, porque o perispírito dele está muito longe do corpo físico. Tudo que eles estão vivenciando, quem está vivenciando é o perispírito dele. Tudo que ele vê, tudo que ele ouve, tudo que ele aprende é o perispírito que está vivenciando aquelas situações. E aí, e não o cérebro do corpo físico dele que está ali deitado ou andando, mas não é ele que está vivenciando. Quando o perispírito volta para o corpo físico, o cérebro tem dificuldade de reter as informações que foram vivenciadas, não pelo corpo físico, mas pelo corpo perispiritual que estava muito longe dele. Então, às vezes, ele não capta nada, às vezes ele capta alguma coisa. Tá? Mas por isso que ele não lembra, porque se a experiência tivesse sido vivenciada pelo corpo físico, ele lembraria. Evelyn, mas o corpo físico estava se movimentando, ele estava andando pela casa, mas isso não significa que a alma dele estivesse ali. A nossa alma fica ligada ao nosso corpo físico pelo cordão prateado, e tudo que acontece com o corpo perispiritual, o físico sente. Então, quando ele está se movimentando, é porque, de alguma forma, o perispírito, longe onde estiver, está se movimentando e pode achar que precisa do corpo físico para alguma coisa. E aí o corpo físico se movimenta e fica fazendo, muitas vezes, ali andando pela casa, tá? Mas o perispírito não está ali. Então, por isso que o corpo físico tem dificuldade de reter. Por isso que a pessoa, quando acorda, não lembra. Aqui, eu trago para vocês um exemplo de na realidade, de um caso de mediunidade sonambúlica, tá? O rapaz, no caso, ele era um jovem de, como ele diz aqui, de 14 para 15 anos, ele, em estado de sonambulismo, ele mesmo, tá? Ele conseguia visualizar as partes enfermas do corpo das pessoas. Então, se tivesse uma pessoa enferma, ele entrava em estado de sonambulismo e ele conseguia visualizar a alma dele, conseguia visualizar a parte do corpo que estava enfermiça. E aí ele dizia, por exemplo, olha, você está com problema no estômago, certo? Aí isso era a vidência dele em estado de sonambulismo, era a clarividência dele. Mas vejam bem, quando ele estava em estado de sonambulismo, ele se comunicava com um espírito que era médico. O médico explicava para ele, dava uma receita para ele passar para a pessoa que estava doente. E com isso ela iria ser medicada e iria ficar curada. Então vejam, ele individualmente conseguia visualizar a enfermidade. Mas ali não era, vejam, nesse momento ele não estava sendo médium, ele não estava intermediando nenhuma comunicação, ele estava dizendo que a própria alma dele, em estado de sonambulismo, percebia. Mas na hora que ele trazia a receita não era passada por um espírito, ali ele estava sendo médium, sonambúlico. Por quê? Porque ele estava trazendo uma informação da espiritualidade. Tanto é que pediram para ele trazer a informação e ele disse, eu não posso, porque o guia, o médico, não está aqui para passar a receita. Então vejam que, nesse caso, é o que nós dizemos aqui, quando o garoto descreve com exatidão a doença, ocorre o fenômeno de clarividência. Por que clare? Por quê? Qual é a diferença de vidência para clarividência? Porque a clarividência, assim, quando vocês ouvirem o termo clare na frente, significa que aquilo acontece em estado sonambúlico. Tá? Então, por exemplo, a vidência, a pessoa está aqui em estado de vigília, estou aqui, eu estou vendo, eu sou vidente, mas se eu só consigo visualizar alguma coisa em estado de sonambulismo, eu sou clarividente. Então ele não conseguia visualizar, no caso, o problema das pessoas só em estado de sonambulismo, então era uma clarividência, tá? No estado sonambúlico, o seu perispírito expandiu. Ele via o órgão doente da pessoa consultada, que era encarnada. Quando ele relata, meu anjo doutor não está aqui, ocorreu o fenômeno de vidência. No caso de vidência, ele via o perispírito do espírito que o assistia, tá? E nesse caso, vejam bem aí, ele via o espírito que o assistia e ele
intermediava a mensagem. Por isso ali ele estava num processo que nós podemos chamar de médium sonambúlico, tá? Porque é aquele que está, de uma certa forma, intermediando uma comunicação mediúnica durante o estado de sonambulismo. Os médiuns curadores são aqueles que curam com o seu poder magnético, têm o dom de curar as enfermidades orgânicas ou de aliviar as dores pela imposição das mãos, pela prece ou até mesmo à distância, como fazia Jesus. Depende da potência mediúnica. Então, a fé da pessoa aliada ao magnetismo do médium e o auxílio dos bons espíritos realiza os fenômenos de curas. Jesus era um médium curador. Então vejam, na verdade, quando nós estamos estudando sobre mediunidade de cura, nós precisamos entender que o médium, ele mesmo, ele pode ter magnetismo curador. A própria pessoa tem um magnetismo que cura, que troca as células malsãs pelas células sadias. E às vezes isso independe da ajuda espiritual, tá? Por isso que essas pessoas que têm esse magnetismo, nós não chamamos de médium curador. Médium não é só aquele que está intermediando uma comunicação ou alguma coisa com o plano espiritual? Pois muito bem. Quem tem o próprio magnetismo e doa num processo de cura, ou utiliza o seu magnetismo para a cura, ele não está sendo médium. Ele é um magnetizador, porque ele utiliza o próprio fluido da pessoa para curar. Então ele não é um médium de cura, ele é um magnetizador. Porque o médium de cura é diferente. O médium de cura, ele recebe da espiritualidade os fluidos curadores. Os fluidos curadores não são do médium, são dos espíritos que utilizam o médium curador como intermediário para levar os fluidos da espiritualidade para o enfermo. Ele é só como se fosse um fio de ligação. Ele não está doando seus próprios fluidos. Ele está apenas servindo de intermediário para os fluidos da espiritualidade. Evelyn, eu posso ser um magnetizador e um médium de cura simultaneamente? Posso. Aí, nesse caso, eu dou os meus próprios fluidos magnéticos e dou também, estou servindo de intermediário para os fluidos dos espíritos superiores. E aí, na verdade, o enfermo recebe o magnetismo da pessoa e recebe os fluidos espirituais. Que aí, claro, o processo de cura é maior. Por quê? Porque eu estou ali num processo de misto, tanto do magnetismo humano quanto dos fluidos espirituais, tá? Médiuns de psicografia ou escreventes são aqueles que escrevem, trazem mensagens escritas dos espíritos, tá? E aí, através da mensagem escrita, são muito comuns. Eles podem ser mecânicos ou passivos, quando eles, na verdade, eles escrevem de forma involuntária e inconsciente. A mensagem não passa pela sua mente. Eles vão escrevendo, o braço deles sofre uma movimentação, um impulso involuntário. Eles escrevem, não conseguem controlar muitas vezes o braço, tá? Então, a mensagem ali, nesse caso, os espíritos atuam sobre o órgão da pessoa, imprimindo-lhe a força para que eles escrevam. A mensagem não passa pela mente do médium, por isso que ele não sabe o que ele escreve, ele só sabe quando ele for ler depois aquilo que ele tiver escrevendo, aquilo que ele escreveu. Podem ser semimecânicos quando o espírito atua sobre o braço, ele sofre a impulsão, mas atua também na mente. A mensagem passa na mente do médium. E aí, nesse caso, ele sabe o que ele está escrevendo na hora que ele escreve, certo? Na hora que ele escreve, ele sabe o conteúdo da mensagem. E existem os médiuns intuitivos, que são de forma voluntária e consciente. Quando a mensagem vem só na mente do médium, ele entende previamente, compreende e passa para o papel. Então, a mensagem chega na mente do médium antes. Então, por isso que é de forma voluntária e consciente, porque eu recebo, capto, entendo, interpreto e de forma consciente passo para o papel, tá? Então, são os tipos de mediunidade
Tudo isso é mediunidade, médiuns de psicografia ou escreventes. Temos ainda vários outros tipos de mediunidades, tá? A variedade é muito grande, gente, e nós vamos ver alguns aqui para a compreensão de vocês. Temos os médiuns pneumatógrafos, que são aqueles que nós estávamos falando da escrita direta. Eles estão mais dentro de médiuns de efeitos físicos, tá? Que são aqueles que permitem que escritas diretas, espontâneas, aconteçam em qualquer lugar sem que o médium tenha ali escrito, utilizado a sua mão, pegado uma caneta para escrever. Na verdade, ele está aqui, mas isso é mediunidade de efeitos físicos. Eu só coloquei aqui porque parece uma variedade de médiuns de psicografia, tá? Mas, na verdade, não é, porque o médium não escreveu com sua própria mão, mas ele foi utilizado para doar o ectoplasma que vai fazer a pneumatografia, certo? Basta colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer ou indicado pelo espírito durante alguns minutos ou às vezes mais, e a escrita surge. A prece e o recolhimento são condições essenciais para isso acontecer. E é por isso que se pode considerar impossível a obtenção de alguma coisa em reunião de pessoas pouco sérias ou quando não estão animadas de sentimentos de simpatia e benevolência. Precisamos aí de seriedade na realização de fenômenos da escrita direta ou pneumatografia. Mediunidade de efeitos artísticos são aquelas que os espíritos artistas, pintores, músicos, eles utilizam-se de médiuns aptos para essa mediunidade e trazem as suas contribuições artísticas, certo? Tem sempre como base o sentimento. A arte se exprime por meio da percepção do belo, da experiência estética. Quanto mais moralizado é o espírito do artista, mais belas serão as obras, as músicas e as pinturas, os desenhos que aquele espírito irá trazer. No caso, para que a mediunidade artística exista, o médium e o espírito precisam ter aquele conhecimento. Mas vejam, o médium pode ter adquirido aquele conhecimento na vida atual, na erraticidade ou em reencarnações passadas, mas aquele conhecimento prévio é necessário. Então eu posso não ter estudado nessa vida nada de pintura, mas se eu já estudei na erraticidade ou no plano espiritual, eu posso ter condições de ser um médium artístico, tá? Então possui o conhecimento artístico necessário para viabilizar a manifestação, pode ter adquirido em experiência reencarnatória anterior, no plano espiritual ou na atual experiência física. Quanto mais conhecimento tiver, quanto mais aprofundado for o conhecimento do espírito e do médium, mais belas obras serão produzidas. E nós temos dentre os médiuns artísticos, temos os médiuns pintores ou desenhistas que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos, os médiuns músicos que executam, compõem e escrevem músicas sob a influência dos espíritos, tá? Dentre eles temos os médiuns músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados. Aquilo já sabem, então, aquele que não lembra nada, aquele que lembra um pouquinho, aquele que tem plena consciência daquilo que escreve, daquilo que é só inspirado, mas também traz aquelas informações. Os médiuns de efeitos musicais são diferentes dos médiuns músicos. Médiuns músicos são aqueles que tocam música, trazem músicas sob a influência dos espíritos. Os médiuns de efeitos musicais não, eles também é uma mediunidade de efeitos físicos. Os instrumentos tocam sozinhos. O médium de efeitos musicais doa o seu ectoplasma e os instrumentos tocam, tá? Sozinhos. Mas ali ele não está tocando o objeto, o instrumento musical. Então ele é um médium de efeitos musicais. Não tem contato, são raros. Então temos que diferenciar médiuns de efeitos musicais e médiuns músicos, tá? E a emanação do fluido ectoplasmático, claro, para que ele possa dar aquela vida fictícia ao instrumento. Ainda dentro da mediunidade artística, temos os médiuns versejadores que trazem versos, tá? Então eles têm aptidões para trazerem versos
durante o transe mediúnico. Os médiuns poéticos, que têm capacidade, mais habilidade para as comunicações poéticas, com aquele tom mais impreciso, mais sentimental, entendeu? Não são, como ele diz aqui, nada que mostre rudeza, próprios para a expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Tudo isso são tipos variados de médiuns. Temos os médiuns literários, que têm muita esperteza, astúcia, têm um estilo correto, elegante, frequentemente de notável eloquência. Então a forma como eles trazem as suas mensagens tem esse caráter. Médiuns historiadores que têm uma facilidade para explanarem, trazerem informações históricas. Isso independe do conhecimento do médium. Se ele tem essa habilidade, ele normalmente traz essas informações com mais naturalidade, essas informações históricas, mesmo que ele não tenha esse conhecimento. Temos ainda alguns tipos incomuns de mediunidade. Olha a quantidade de mediunidade que existe, de tipos de mediunidade. Temos ainda os médiuns poliglotas ou especulares, espetacular, né? No caso de mediunidade poliglota ou espetacular. Vejam, o que é médium poliglota? É aquele que traz a mensagem em idiomas desconhecidos pelo médium. Desconhecidos na vida atual, mas ele, assim como no caso da mediunidade artística, ele precisa ter conhecido aquele idioma ou na erraticidade ou em reencarnações passadas. Então são os médiuns que durante o transe falam ou escrevem em línguas estrangeiras, também chamada mediunidade de xenoglossia. São raros, tá? Lembram agora do fenômeno de Pentecostes, onde os apóstolos falaram em várias línguas? Pois muito bem, ali é um exemplo de mediunidade de xenoglossia ou poliglota, tá? O médium só tem condições de transmitir as mensagens em língua estrangeira quando tem o domínio desta, na presente existência física ou reencarnações passadas ou na erraticidade. Dentro ainda dessas mediunidades incomuns, e nós já vamos falar da especular, tá bom? Aqui no próximo slide também. Então vejam bem, há ainda os médiuns polígrafos, aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou que estão aptos a reproduzirem a escrita que o espírito tinha em vida. Mudar a escrita é mais comum. Agora, ter a identidade de escrita com a do espírito comunicante, isso é mais incomum. Vejam, a mediunidade especular é excepcional também, mas é aquela que a mensagem ela é escrita ao contrário. E quando você coloca a mensagem no espelho, você consegue entender o que está escrito. Então, há casos excepcionais em que a mensagem mediúnica é recebida em língua estrangeira e invertida, escrita de trás para frente, com a leitura só sendo possível através de um espelho, que é a mediunidade especular, tá? Aí nós trazemos um exemplozinho para vocês verem, não dá para vocês lerem, mas se vocês procurarem na internet mediunidade especular, vocês vão ver que, por exemplo, Divaldo Franco já escreveu mensagens assim, Chico Xavier também. Mensagens, essa aí que está sendo mostrada é uma mensagem escrita na língua inglesa e invertida, tá? Num evento que teve espírita. E quando você coloca no espelho, você consegue identificar qual é o conteúdo da mensagem. Temos ainda a mediunidade de psicometria. Nós já falamos para vocês, é aquela faculdade que o médium tem de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Nesse sentido, o médium psicômetra, que possui essa rara faculdade, tocando em determinados objetos, ele entra em relação com as pessoas e os fatos ligados àquele objeto. Essa percepção se verifica em vista de tais objetos se acharem impregnados da influência do seu possuidor. Alguns médiuns necessitam sentir o objeto pelo tato, a fim de fazer a leitura psicométrica.
para outros basta observar o objeto. Então vejam que interessante, uns tocam, outros só olham o objeto e eles entram, com aquele objeto está impregnado da influência pessoal do seu possuidor. E por isso, em função dessa influência pessoal, o médium psicômetra consegue entrar em contato com as pessoas e os fatos ligados àquele objeto. Então a mediunidade de psicometria, essa leitura, ocorre por duas vias. Uma, a percepção dos fatos impressos na aura do objeto, tá? Então, na verdade, aquele objeto ele fica impregnado da influência pessoal do seu possuidor. E o médium, ele percebe, em função daqueles fluidos, daquela influência do seu possuidor, ele consegue acessar as informações do seu possuidor. Ou através de uma relação telepática que o médium psicômetra faz com a mente de quem possui o objeto, esteja ele encarnado ou desencarnado. É como se servisse o objeto apenas para fazer o link do médium psicômetra com o possuidor, que pode estar vivo ou desencarnado. É como se, ao olhar para o objeto ou tocar o objeto, ele ligasse uma tomadinha, uma luz, uma conexão, uma telepatia. E aí o psicômetra, ele entra em contato com a mente do seu possuidor, tá? Então pode acontecer pela percepção dos fatos impressos na aura do objeto, como dessa relação telepática que é startada pelo objeto. Então, meus amores, em relação à mediunidade, nós colocamos aqui nesse slide, mediunidade com Jesus. A primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Nós colocamos essa ressalva porque nós já vimos aí na aula de hoje os vários tipos de mediunidade. E vocês já puderam perceber que sem estudo, sem propósito no bem, sem caridade, sem humildade, sem compreensão da responsabilidade que envolve a mediunidade, é muito fácil o médium se perder nesse processo. E por isso nós colocamos aqui a primeira condição para que nós possamos granjear a benevolência e o amparo dos bons espíritos, já que nós queremos ser intermediários dos bons espíritos, é humildade, devotamento, abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Quem espera crescer, enriquecer, ficar famoso com a mediunidade, está fadado ao fracasso, está fadado à mistificação, está fadado à obsessão espiritual. E pode ter certeza que isso vai acontecer, pode ter certeza. Mediunidade tem que ser com Jesus, e mediunidade com Jesus envolve essas características: humildade, gratuidade, dai de graça aquilo que de graça recebeste. Então vai aí como a nossa reflexão final, para que nós possamos ter plena consciência e responsabilidade que envolve a todos nós que resolvemos trabalhar com a mediunidade, certo? Meus amores, e o nosso último slide é sempre o mesmo, nosso muito obrigada a todos vocês que nos acompanham e que estão sempre conosco aqui nos nossos estudos, seguem todas as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nosso perfil no Instagram, nosso canal no Telegram, nosso site, nosso e-mail e nosso telefone de contato. Se você tiver dúvidas, se você tiver questionamentos, se você quiser saber das nossas novidades, enfim, se você quiser acompanhar o Conhecendo o Espiritismo, você pode, através dessas redes sociais, de todos esses contatos. Certo, meus queridos amigos? O nosso muito obrigada pela sua companhia, por estar conosco aqui 1h30 estudando. Mas é assim mesmo. Quem quer aprender, quem quer estudar, precisa se dedicar. Então eu estou aqui para ajudar, para ser facilitadora
desse estudo maravilhoso que é a doutrina espírita. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.